Ninguém esperava. Nem os mais atentos. Nem os fãs mais devotos, que acompanham cada passo, cada postagem, cada olhar do casal nas redes sociais. Mas de repente, tudo desabou. Foi como se o Brasil inteiro parasse por alguns segundos. O anúncio veio como um raio em céu claro: Zé Felipe e Virgínia não estão mais juntos. E não foi boato. Nem suposição. Foi oficial. Frio. Direto. Real, confirmado. Um relacionamento que parecia indestrutível e acabou. O choque foi imediato. Afinal, até dias atrás, o que víamos era uma família sorridente. Declarações de amor, vídeos com as crianças, momentos que transbordavam carinho e cumplicidade. A imagem era a de um casamento estável, quase invejável. Mas a queda foi abrupta. Sem aviso. Sem roteiro. Um post. Um texto. Um silêncio ensurdecedor no lugar onde antes existia música, alegria, intimidade. E junto com o fim, vieram as perguntas. O que aconteceu? Quem decidiu se afastar? Foi traição? Briga? Ou simplesmente desgaste acumulado demais para ser ignorado? Enquanto o país tentava digerir o fim de um dos casais mais populares das redes, algo chamou ainda mais atenção. Um silêncio que ecoava mais do que qualquer palavra: o de Leonardo. Sim, Leonardo, o pai. O homem forte. Presente. Sempre sincero. De repente, desapareceu. Sem postagens. Sem palavras. Sem reação. E esse silêncio não foi só ausência. Foi presença densa, pesada, quase dolorosa. A ausência de Leonardo falou mais alto do que qualquer declaração. Nas redes, o caos. Fãs chocados. Páginas de fofoca explodindo. Palpites surgindo como faíscas em pólvora. E no centro de tudo, um vazio. Por que ele se calou? Estaria decepcionado? Tentando evitar exposição? Ou simplesmente partindo-se por dentro? Nos bastidores, a tensão era palpável. Amigos próximos relatavam encontros familiares desconfortáveis, olhares evitados, conversas interrompidas. As crianças, protegidas, mas não ilesas. A dor dos adultos escorria silenciosa pelos cantos da casa. Leonardo, aquele que sempre foi a rocha da família, parecia agora lutar uma batalha silenciosa. Não por fama. Não por mídia. Mas por preservar o que ainda podia ser salvo. Seu silêncio não foi covardia. Foi maturidade. Foi dor. Foi um escudo contra o julgamento alheio, contra os olhos do mundo que querem espetáculo onde existe sofrimento real. E foi apenas mais tarde, quando a poeira parecia baixar, que ele resolveu falar. E quando falou, tudo mudou. A verdade veio como um sussurro que ecoa mais forte que gritos. Ele não estava ali para apontar culpados. Nem para tomar partido. Estava ali como pai. Como avô. Como ser humano. E o que ele revelou não foram segredos. Mas sentimentos. Desilusões. Reflexões que nos fazem repensar o peso que colocamos sobre casais famosos, como se amor público fosse garantia de eternidade. Leonardo pediu apenas uma coisa: empatia. Sim, por trás das manchetes, existe gente. Existe dor. Existe amor que não resistiu. Mas existe também a chance de reconstrução. De paz. De maturidade. Porque o fim de um casamento não precisa ser o início de uma guerra. O que essa história nos mostra é que a verdade raramente está no que é dito com pressa, mas no que é vivido em silêncio. E se você chegou até aqui, respira fundo. Porque a vida, assim como essa história, é cheia de reviravoltas. Às vezes, a gente precisa ver tudo desmoronar. Para então começar a reconstruir de forma mais forte, mais honesta, mais verdadeira. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários o que mais te marcou. Você já viveu algo assim? Já teve que se calar para proteger quem ama? Já sentiu o peso do julgamento quando só precisava de compreensão? Aproveita e se inscreve no canal. Aqui, a gente não traz só notícias. A gente transforma acontecimentos em lições, dor em maturidade e histórias em reflexões. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, às vezes o silêncio é a fala mais poderosa de todas. Por trás das luzes, dos filtros e dos sorrisos perfeitos, uma realidade amarga crescia em silêncio. Discussões frequentes, mágoas não resolvidas e expectativas conflitantes foram se acumulando como pequenas rachaduras em um vidro, até que, um dia, tudo se quebrou. O que o público via era um conto de fadas digital, mas o que acontecia nos bastidores era um drama intenso. Zé Felipe e Virgínia viviam uma rotina sufocante. Exposição constante. Olhares que julgavam. Expectativas de perfeição.
Agendas cheias, projetos que não se encontravam, prioridades que colidiam. E no meio disso tudo, duas pessoas tentando amar. Tentando manter a harmonia. Tentando fingir que estava tudo bem. Mas o silêncio entre eles começou a dizer mais que 1000 palavras. As conversas viraram ausências. As promessas viraram peso. E a relação foi, aos poucos, se transformando num campo minado de frustração. A separação não foi um choque repentino. Foi o ponto final de uma história que vinha se desfazendo aos poucos, quase imperceptivelmente. Um adeus que começou com o distanciamento emocional e terminou com um comunicado público frio e direto. Mas o que mais chocou o público não foi apenas o fim do casal. Foi a ausência de uma figura sempre presente, Leonardo. O pai, o patriarca, o símbolo de força e tradição, sumiu. Por dias, semanas, seu silêncio ecoava. Ele, que sempre se posicionava, que nunca teve medo de dizer o que pensa, dessa vez se calou. Mas quando falou, o Brasil parou novamente. Em poucas palavras, Leonardo tocou o coração de milhares. Pensem nas crianças. A frase era simples. Mas carregava a força de um desabafo. Um pedido de um pai, de um avô, de um homem que via sua família desmoronar e tentava proteger o que ainda podia ser salvo. Não se tratava mais de celebridades, de fama, de manchetes. Era sobre humanidade. Sobre o que realmente importa. Leonardo pediu que a separação fosse tratada com respeito. Sem brigas públicas. Sem exposição desnecessária. Sem transformar uma dor real em espetáculo. Sua fala não foi um ataque. Foi um clamor por empatia. E o impacto foi imediato. As redes sociais reagiram com comoção. Fãs se uniram em apoio. Influenciadores repostaram. A mensagem viralizou. Muitos viram em Leonardo um exemplo de maturidade, alguém que, em meio ao caos, ainda escolheu proteger os inocentes, as crianças. Mas como toda história que envolve figuras públicas, também surgiram vozes dissonantes. Alguns questionaram a intenção. Outros viram a fala como tentativa de controle da narrativa. Teorias surgiram. Mas o essencial permaneceu, a verdade tocante de um pedido sincero. E quando todos esperavam uma resposta, Virgínia surpreendeu. Não com palavras, mas com silêncio. A mulher forte, firme e determinada que todos estavam acostumados a ver, optou por não se manifestar. Por dias, não postou, não comentou, não rebateu. Seu silêncio virou manchete. E mais do que isso, virou mistério. Estaria refletindo? Estaria concordando? Estaria apenas sentindo? Fontes próximas diziam que Virgínia estava introspectiva. Vivendo um momento de pausa. Talvez pela primeira vez, sem tentar provar nada para ninguém. E esse silêncio, assim como o de Leonardo antes, falava muito. Falava sobre o peso de ser uma figura pública. Sobre o cansaço de carregar a expectativa de um país. Sobre a dor de quem, mesmo famosa, ainda é humana. Essa fase revelou um lado da história que muitos se recusavam a ver. Por trás dos posts perfeitos, existem pessoas. E por trás de uma separação, existem feridas que não se curam com likes ou comentários. O pedido de Leonardo não apenas mudou o rumo da narrativa. Ele nos lembrou que fama não imuniza ninguém da dor. Que toda família, seja anônima ou famosa, enfrenta suas tempestades. E que, no fim, o que mais importa não é quem tem razão, mas sim quem tem coração. Essa história ainda não acabou. Mas já ensinou muito. Se você chegou até aqui, compartilha nos comentários. Você acredita que é possível romper com maturidade? Que dá para proteger quem amamos mesmo em meio à dor? Inscreva-se no canal, porque aqui a gente vai além das manchetes. A gente transforma notícias em reflexão, histórias em aprendizado e dor em sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se: às vezes, o silêncio carrega a verdade mais poderosa que você pode ouvir. Às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. E no meio do furacão midiático que envolveu o fim de um dos casais mais famosos do país, foi o silêncio de Virgínia que roubou a cena. Mas esse silêncio não era ausência. Era proteção. Era estratégia. Era um esforço consciente para separar o que é pessoal do que é público, para não transformar um momento íntimo e doloroso em entretenimento. Segundo pessoas próximas, Virgínia optou por se resguardar, priorizando o bem-estar emocional dela e, acima de tudo, de suas filhas. Ela não quis alimentar teorias, nem responder a pressões externas. Escolheu o recolhimento como escudo, um escudo contra julgamentos, contra a curiosidade alheia, contra tudo que poderia ferir ainda mais uma história que já estava machucada. Enquanto isso, o público assistia, curioso, atento, especulando. Muitos enxergaram resistência.
Outros, um possível acordo de bastidores para proteger a imagem da família. Mas, no fundo, o que esse silêncio mostrava era algo mais profundo, a força de uma mulher que, mesmo em silêncio, continua tomando decisões firmes. Virginia, que por tanto tempo foi vista como a influenciadora vibrante, a parceira de Zé Felipe, agora passava a ser vista com outros olhos. Como uma mãe. Como uma mulher. Como alguém que sente, que sofre, que escolhe o caminho mais difícil, o de se recolher quando o mundo inteiro quer respostas. E enquanto ela permanecia calada, os holofotes começavam a se voltar para outro personagem dessa história, Zé Felipe. Ele, que sempre dividiu com o público os momentos de amor, de humor e de música, agora enfrentava um desafio que nenhum palco é capaz de encenar. A dor do fim. A pressão dos fãs. O julgamento da mídia. E, acima de tudo, a responsabilidade de ser pai. Fontes próximas relatam que Zé vive um conflito intenso. De um lado, o artista. Do outro, o homem, o pai, o filho. Ele tenta se equilibrar em uma corda bamba emocional, dividindo-se entre a agenda profissional e a tentativa de preservar a rotina das filhas, que ainda são pequenas demais para entender o que está acontecendo, mas sensíveis o suficiente para sentir tudo. Nas redes, ele aparece mais contido. Sem indiretas. Sem explosões. Apenas fragmentos do dia a dia, momentos neutros, tentando mostrar que, apesar da tempestade, a vida continua. Mas nos bastidores, a dor está lá. A angústia, o medo, a tristeza. Zé tem buscado apoio em amigos, na família, tentando encontrar seu equilíbrio e forças para seguir em frente. Mais do que nunca, ele quer proteger as filhas. Criar um espaço seguro, longe dos flashes, onde elas possam continuar sendo apenas o que são, crianças. E é aí que a história ganha uma nova camada. Porque por trás dos memes, das manchetes, dos rumores, há vidas reais sendo reestruturadas. Há corações tentando bater no ritmo certo, mesmo que tudo tenha saído do compasso. Não é apenas uma separação. É uma reconstrução. É uma família tentando se manter de pé no meio da ventania. E no centro de tudo isso estão elas. As filhas. Pequenas. Inocentes. Sensíveis. Muitas vezes, as crianças são deixadas de lado nas narrativas públicas. Fala-se de traição, de desgaste, de patrimônio, de imagem. Mas pouco se fala do que realmente importa. Crianças sentem. Mesmo quando não entendem, elas percebem. Elas ouvem o silêncio, enxergam os olhares tristes, sentem o clima pesado. A separação pode não partir diretamente seus corações, mas pode deixar marcas invisíveis que as acompanharão por anos. É por isso que o pedido de Leonardo ecoou com tanta força. Pensem nas crianças. Essa frase simples carregava tudo o que essa história precisa agora, de maturidade. Maturidade para separar o ego do afeto. Maturidade para deixar o orgulho de lado e priorizar o que realmente importa. Não se trata mais de aparências. Se trata de humanidade. De empatia. De lembrar que fama passa, mas os efeitos emocionais ficam. E talvez, se essa história nos ensina algo, é isso. Que mesmo nas situações mais públicas, há dores privadas. E que, às vezes, o maior ato de coragem é escolher o silêncio. É proteger em vez de se explicar. É cuidar em vez de expor. Se essa reflexão tocou você, compartilhe nos comentários. Você acredita que é possível preservar o emocional das crianças mesmo em meio à separação? Como você vê o papel dos pais nesse processo? Se inscreva no canal. Aqui, cada história é mais do que notícia, se é uma jornada de aprendizado, empatia e transformação. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça. As maiores provas de amor raramente estão no que é dito, mas no que é silenciosamente cuidado. No meio de todo o turbilhão, de todas as manchetes e especulações, havia algo que o público não conseguia ver. Mas que ali dentro, entre as quatro paredes de uma casa agora dividida, doía como nenhuma palavra poderia explicar. As crianças. Elas não entendem de términos. Não compreendem comunicados públicos. Mas sentem. Sentem o silêncio. Sentem a ausência. Sentem quando o colo está mais distante, quando os pais evitam se olhar, quando o clima muda sem explicação. Especialistas alertam que os pequenos absorvem tudo, mesmo que não consigam nomear o que estão vivendo. E foi exatamente isso que começou a acontecer com as filhas de Virginia e Zé Felipe. Em um momento específico, durante uma visita aos avós, as meninas demonstraram um comportamento incomum, pediram mais atenção, procuraram mais carinho, ficaram mais quietas. Era o reflexo da insegurança. Do medo. Da saudade do que antes era inteiro. Esse episódio foi o alerta. O sinal vermelho. A lembrança dolorosa de que, em toda separação, por mais pública que seja, os maiores afetados são os que menos têm voz.
E foi aí que Leonardo, mais uma vez, mostrou por que sua postura tem tocado tantos corações. Sua fala pública, seu pedido insistente, não era apenas sobre manter as aparências. Era sobre proteger o que há de mais precioso em uma família, as crianças. Mas o que poucos sabiam é que, nos bastidores, Leonardo tem sido firme. Ele tem cobrado, com amor e responsabilidade, que tanto Zé Felipe quanto Virgínia mantenham a civilidade. Nada de brigas públicas. Nada de indiretas em rede social. Nada que possa manchar o que as filhas deles ainda estão construindo, uma infância. Leonardo quer mais do que paz nas redes se ele quer estabilidade no coração das netas. E é por isso que ele decidiu ir além das palavras. Depois de todo esse tempo em silêncio, depois de pedidos emocionados e reflexões que comoveram o país, Leonardo fez algo inesperado. Ele apareceu. Não para cantar. Não para dar entrevista. Mas para falar com o coração aberto. Um vídeo. Uma mensagem. Um gesto de coragem. Nele, Leonardo não falou de culpas. Não levantou dedos. Não defendeu lados. Ele falou de união. De compaixão. De reconstrução. Ressaltou que o casamento pode ter acabado, mas a família continua sendo uma só. Porque família não é uma aliança no dedo. É o laço invisível que protege os pequenos, mesmo quando tudo parece desmoronar. E então, veio a parte que ninguém esperava. Leonardo se ofereceu para mediar. Sim, mediar. Ser o elo de diálogo entre Zé Felipe e Virgínia. Um porto seguro para que os dois, mesmo separados, pudessem se reencontrar como pais. Como parceiros na missão mais sagrada que é criar seus filhos com amor, paz e respeito. Essa atitude mudou tudo. Reacendeu a esperança. Desarmou os ânimos. Transformou o conflito em oportunidade. Mostrou um lado de Leonardo que poucos conheciam no homem que, mesmo machucado, escolhe curar. Essa história, que parecia marcada por dor, agora aponta para um novo capítulo. Um capítulo onde o que importa não é quem venceu a disputa, mas quem teve maturidade para escolher o amor acima do ego. Um capítulo onde a voz do avô foi mais forte do que os gritos das redes sociais. E onde o futuro das crianças passou a ser o foco principal. Se você chegou até aqui, respire fundo. Porque histórias como essa nos lembram de algo essencial. Separações podem acontecer. Mas respeito. Respeito é escolha. Empatia é decisão. E cuidar de quem amamos é um compromisso que não se desfaz com o fim de um casamento. Comente aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? Você acredita que mesmo separados, pais podem ser aliados no amor pelos filhos? Compartilhe sua experiência se ela pode inspirar alguém. E não esquece de se inscrever no canal. Aqui, a gente transforma histórias reais em lições de vida. Porque no fim, o que vale não é o que se perdeu. É o que ainda pode ser salvo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se. Pense nas crianças. Sempre.